estamos de volta com as arquitetas Ana Raquel e Kaline Tomé, no apartamento que elas fizeram uma decoração muito romântica. Aqui no quarto do casal, Kaline, vocês trouxeram esse mesmo conceito utilizado no restante do apartamento, né? Com certeza, se você prestar atenção, o mesmo vintage da sala de jantar, estar e do quarto de hóspede arremeteram o quarto do casal também. E como ponto de partida, como todo apartamento, ele é branco e levamos em consideração mais os objetos de decoração. A roupa de cama, quem dá a cor mais ao ambiente, o papel de parede com arabescos, é quem dá mais esse tom de um romantismo, né? Aqui vocês optaram pelo verde. A gente incorporou o verde para o quarto casal, que é como se fosse uma cor unissex. Então, deu para colocar, mesmo com arabesco do papel de parede, ficar uma coisa séria e sóbria. O papel de parede arabesco também remete a esse estilo retrô, né? Com certeza, o vintage no papel de parede veio com tudo. Vocês utilizaram aqui bastante objetos também, essa harmonia que vocês utilizaram no restante do apartamento, objetos mais clássicos com objetos mais modernos. Com certeza, o painel da TV você pode ver que ele é em tons retos, com perfis em alumínio, mas ao lado do painel da TV você vê que tem pecinhas também vintage, decorações, o abajur é em cristal, com uma caixinha lateral em renda, que é muito vintage e bem romântica. Vocês utilizam de alguns recursos que a própria construção expõe, né? Como essa prateleira aqui foi incorporada, né? Claro que com o olhar de um super arquiteto, vocês puderam fazer aquele cantinho ali mais especial. Exatamente. Um detalhe que tinha nesse quarto era que tinha um pilar que ele sacava e acabava que o apoio para a cama ele não existia. Ou ele ficava muito no canto do apartamento, ou senão ele ficava no lugar onde hoje é o guarda-roupa. Então, o que foi que a gente fez? Incorporou a cabeceira da cama a esse pilar para ele ficar alinhado. Então, deu para a cama ficar no centro do quarto e, a partir daí, fez uma prateleira que colocou os portas-retratos e colocou uma flor para dar um ambiente romântico também. E acompanhando essa prateleira, né, o mesmo material do painel com esse design que também pega essa parede, Kaline? Com certeza. O painel da cama, ele abraça o quarto, né? Na lateral você vê que tem um quadro acima, o papel de parede, e o painel, ele roda o quarto quase todo. Um criado mudo, né? Uma mesinha lateral, com um abajur também bem romântico. Um dos pontos fortes do apartamento em si são as peças de decoração, porque alguns arabescos, alguns papéis de parede, alguns objetos, eles casam esse estilo, mas nos detalhes é que a gente incorpora e faz a diferença. A proprietária ela gostava muito de viagens, então ela gosta muito de fotos. Então, os portas-retrato, as formas de apresentação desses objetos é que fazem com que esse estilo também fique mais forte em todos os ambientes. Além de dar mais personalidade ao ambiente, torna um ambiente rico, né? Tanto em termos de decoração como em termos de história, né? Tem muita coisa para contar, muitos elementos, né, decorativos que, incorporados a toda a decoração, faz com que o ambiente fique ainda mais bonito. Agora vamos ver como as arquitetas Ana Raquel e Kaline Tomé conseguiram transformar um escritório num ambiente super criativo. Kaline, aqui nesse escritório, né, um ambiente que tem que dar um ar mais de produtividade, né? Vocês abusaram das cores, não tem como não ser criativo num ambiente lindo desse, né? Com certeza. As cores aqui nesse escritório veio a partir dos livros, que são bem coloridos. Então, como eles gostam muito de ler, a gente tirou como ponto de partida os livros. Ao invés de esconder, como muitas pessoas fazem, a gente utilizou de todo o mobiliário branco e pegou os livros, que tem muitas cores, e utilizamos como papel de parede, o fundo mesmo do escritório. Quando vocês estavam estudando, né, todas as necessidades do cliente, acredito que isso foi uma grande necessidade da proprietária, né, Raquel? Ela deve ter falado que tinha muitos livros, né? E como a Kaline falou, quando a gente fala em livros, pensa logo em esconder, né, guardar nos armários, mas esse colorido tornou ainda mais original esse ambiente. Exatamente. Diferentemente dos outros ambientes, esse daqui ele veio trazer um ar pop art, se a gente for dizer. Cores, alegria, criatividade. E como Kaline mencionou, a gente não quis de maneira nenhuma esconder os livros, porque nós vimos que eles tinham um potencial muito grande. Então, apresentá-los faz com que o ambiente fique mais gostoso e não tão fechado. Porque imagine se a gente fosse fechar todas essas prateleiras com portas.
ficaria muito fechado e a partir daí eles tomaram o ponto de partida e ficou assim, bem colorido. Então, significa que não necessariamente todos os ambientes têm que ter o mesmo conceito. Pode abusar um pouquinho, dar um ar mais de personalidade, como vocês deram aqui, um estilo pop art, que interage ou às vezes não tem nada a ver com um estilo mais retrô, como a sala. Não, com certeza. Se você prestar atenção, aqui tem uns toques de retrô também. O vintage, a gente não esqueceu momento nenhum. A gente uniu o moderno, o pop art com o vintage romântico. O importante é dar personalidade, né? Ficar a cara dos proprietários. Com certeza. Então, vamos falar agora dos mobiliários. O que vocês pensaram, né, Raquel? Na realidade, o escritório ele tem que ter a base, que é o apoio, tanto para estudo como trabalho. Então, no caso, a gente fez uma mesa completa com gavetas, que dava para a pessoa estudar e botar todos os objetos que estavam necessários, como as prateleiras que a gente havia dito antes. Como o apartamento ele é pequeno, e a proprietária ela sempre teve desejo de ter uma penteadeira, então a gente pegou e trouxe a penteadeira para este ambiente, que ela é, como sempre, a avó que deu a ela. Então, o que foi que a gente fez? A avó é a grande responsável pela sua decoração, então. A avó é a grande responsável. Então, o que foi que a gente fez para incorporar essa modernidade? Nós pegamos a penteadeira que tinha a cor de madeira e incorporamos para uma cor forte. No caso, a escolhida foi a turquesa. Então, no caso, o ambiente ele ficou todo com cores diversificadas e fez com que esse vintage e o moderno eles se incorporassem no ambiente como um todo. O turquesa, que por sinal está sempre em alta, né? E para incorporar esses materiais, o vintage com o moderno, cadeiras de acrílico. Com certeza, porque as cadeiras elas não pesam e como já tem muito colorido, as cadeiras elas meio que se escondem. Ah, muito bacana, eu adorei, meninas, viu? Você que está em casa, se você tem algum objeto ou um móvel aí antigo e não quer se desfazer, você pode dar uma repaginada, né? Isso é o mais importante. Com certeza. Pode mudar de cor, pode utilizar tecidos. Então, tudo depende da sua criatividade. Então, usando a criatividade, né? Abusando da imaginação, claro que com profissionais lhe orientando, você pode, com um simples trocar de tecido, dar um novo ar a toda essa decoração. Exatamente. O que a gente percebeu aqui foi o quê? Que cores, tecidos e papéis de farese fez com que os estilos fossem incorporados e desse vivacidade em todos os ambientes. Então, depois de toda essa matéria, depois de toda essa aula, né, você não vai querer mais se desfazer de nenhum objeto aí da sua casa, vai querer incorporar. Então, faz uma releitura, dá um ar mais moderno. O importante é você ter história para contar. Meninas, parabéns pelo projeto, ficou lindo. Obrigada. Acredito que os proprietários estão super satisfeitos e isso é o mais importante no final. Graças a Deus, eles ficaram muito satisfeitos, sim. Então, parabéns, Kaline. Muito obrigada por mais uma participação de vocês aqui no Casa Massa. Obrigada, gente. E sucesso ainda mais em todos os projetos. Obrigada, estamos à disposição sempre. Se você está em busca de ideias para construir, reformar, decorar ou redecorar o seu ambiente, é só acessar o nosso site pelo www.casamaster.tv. Você encontra muitas soluções, muitas ideias, muitas dicas dos melhores profissionais do mercado que vão deixar o seu ambiente ainda mais bonito. Acesse, mande uma mensagem para a gente, mande alguma sugestão, dê a sua opinião. A gente está esperando a sua mensagem. www.casamaster.tv. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho da sua companhia e da sua audiência todos os dias aqui na TV Arapuã. A gente já tem um novo encontro marcado no próximo programa e eu estou aqui esperando todos vocês. Beijos. Tchau.